Muito bem, gente, estamos iniciando o nosso culto de ensino da Palavra de Deus e queremos tomar como base para a nossa reflexão nessa noite segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amém? Podem sentar. Quero desde já lembrar aos que estão entrando na live que nós vamos falar sobre equívocos textuais. E o nosso objetivo não é criar polêmica, também não é desrespeitar ou desmerecer aqueles que pensam diferente, todavia despertar aqueles que estão porventura involuntariamente dando aos textos que serão comentados uma interpretação equivocada. E também uma exortação àqueles que sem temor, sabendo a realidade do texto, dão um tipo de voz ou um tipo de interpretação que está fora do contexto das Escrituras. Essa semana eu estava acompanhando um podcast de uma pastora que eu admiro, inclusive sigo na rede social, mas isso não significa que eu concorde com tudo que ela fala. Eu sigo porque existem pontos que são interessantes, porque a minha preocupação não é a minha opinião, não é a opinião do fulano, do beltrano. Minha preocupação é com o texto sagrado, meu compromisso. O texto pode me contrariar, eu aprendi a ser contrariado pela verdade bíblica, então essa é a minha preocupação. Muito bem, e naquele podcast, aquela irmã que fala muito sobre a questão da música secular no âmbito da igreja, ela estava falando a respeito da queda de Lúcifer e falando que Lúcifer, na sua fala, citou um versículo de Isaías capítulo 11, versículo 14, se não me foge a memória. E quando ela cita esse texto, irmãos, um único versículo, um único texto, ela disse que Lúcifer participava de um altar, que o Lúcifer era sacerdote, e foi, ela criou ali um monte de doutrinas, por assim dizer, baseado em um versículo. Ela deu uma interpretação particular para o texto, de forma que não dava para ouvi-la continuar falando, porque era besteira, fanatismo. Ela não deixava nem o entrevistador chegar a falar, ela cobria, como se ela tivesse tido uma revelação maravilhosa. Não, queridos, tomemos cuidado para não darmos interpretação para um texto isolado. Você acaba criando um factoide, criando narrativas, formando doutrinas falsas, dogmatizando o que não é para dogmatizar. Você acaba fazendo uma baderna, uma bagunça, em nome dos seus preconceitos, em nome das suas expectativas de espiritualidade. E eu fiquei triste dela usar um versículo e tanta coisa, dizendo também que Lúcifer era uma estrela, era a estrela da alva, porque ele tinha uma fita da luz da estrela da alva, que é Jesus. Ela nem deu a interpretação do texto, porque a interpretação correta seria: Jesus é chamado, os anjos podem ser chamados de estrelas da alva, os crentes são chamados de estrelas também, astros de Deus. Porém, Jesus é a resplandecente estrela da manhã. O Lúcifer foi uma estrela resplandecente, a palavra Lúcifer já sugere isso, mas ele caiu. Nem essa interpretação ela deu. Ela disse que ele tinha um faixinho de luz que ele teve um dia da estrela da manhã. Interpretações particulares. Então, saliento aqui que nenhum pastor, nenhum ensinador tem direito
de dar ao texto sagrado uma interpretação particular. A Bíblia é uma regra prática e básica que a Bíblia interpreta ela mesma. Então você tem que escutá-la falar. Você não pode dar interpretação particular. Por isso, quando eu contrariar alguém no que tange a interpretação de uma passagem bíblica, porque não é a carta de Paulo, não é a carta de Pedro, é a carta do Espírito Santo. Pedro, Paulo, Tiago são só instrumentos que Deus usou para redigir uma carta ditada pelo céu. Certo? Então deve-se tomar um cuidado muito sério. Me faz lembrar daquele irmão, daquele seminarista, que disse que Paulo, quando escreveu a carta aos Gálatas, ele estava muito imaturo, estava começando na fé. Por isso a carta aos Gálatas, ele diz que é assim, mais superficial. Porém, quando ele escreve aos Romanos, a carta magna, ele estava no auge, no apogeu de sua vida espiritual, e por conta disso a carta é mais profunda. Irmãos, isso é grave. Significa o quê? Que então essas duas cartas são escritas por Paulo, não pelo Espírito Santo. Todo mundo sabe que quando você vê Paulo escrevendo aos Gálatas, ele está escrevendo para neófitos, novos convertidos. Portanto, a linguagem é mais acessível. Porém, quando Paulo escreve aos Romanos, ele está escrevendo para, numa abrangência superior e dando uma interpretação teológica para a nação de Israel e a igreja, e obviamente Paulo sobe o tom no que tange o tipo de linguagem que ele vai usar. É só por esse motivo. Lembrando que isso aqui é por interpretação dada pelo Espírito, por inspiração do Espírito Santo. Então, caso contrário, a não ser que esse tipo de ensinador ignore que as cartas, que as epístolas, que os livros sagrados são inspirados pelo Senhor. Amém? Também, os textos que eu vou citar, de 1 Coríntios 11, 1 Coríntios 14, né? E 1 Timóteo capítulo 2, essas passagens que eu vou citar, são muito usadas para debater contra o pastorado feminino. E aí você vai me dizer assim: então, pastor, já que você defende o pastorado feminino, você vai fazer uma apologia ao pastorado feminino? Não, eu só vou interpretar o texto, e eu quero mostrar para vocês o que realmente o texto quer dizer, sem a infecção de uma ideologia. Amém? Só isso. Quero mostrar para vocês que quando eu encontro um ensinador, por mais bem intencionado que seja, quando ele usa isso aqui como base para falar o que eu tenho ouvido falar, principalmente contra o pastorado feminino, eles poderiam usar outro texto, mas eles não podem usar. Vou mostrar que eles não podem usar esses textos aqui, porque eles estão dando ao mesmo uma voz que não existe, uma conotação falsa. É a mesma conotação que durante anos eu ouvi na igreja pentecostal de onde eu sou. Qual? Eles ensinavam que mulher que aparava a ponta do cabelo ia para o inferno, porque Deus proibia tosquiar o cabelo. Diziam que era costume, porém pessoas eram excluídas por conta desse costume, falando pelos dois cantos da boca, porque eles dogmatizaram aparar a ponta de cabelo, e nunca na Bíblia foi proibido aparar a ponta de cabelo, porque eles confundiam aparar com tosquiar. Tosquiar é cortar a rente para piorar a situação. Era um problema pontual dos dias de Paulo e não era uma doutrina salvífica. Porém, um grande número de pessoas foram jogadas na lama, no inferno, por conta de aparar a ponta de cabelo. Só para vocês terem uma ideia do que é você transformar uma ideologia em doutrina salvífica, uma especulação em meio de salvar alguém. Então, nessa noite, quero outra vez lembrar que eu não tenho o objetivo de criar polêmica, mas eu quero fazer uma exegese dos textos já mencionados anteriormente, tá? Para que você tire suas conclusões, faça, uma análise mais profunda, e por favor, cuidado, para você não dar a sua interpretação. Deixa o Espírito Santo fazer isso.
Iniciamos falando sobre 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Paulo diz assim: quero, entretanto, irmãos, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça de toda mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Versículo 8: porque o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Versículo 11: no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Versículo 12: porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Quem é tendencioso só não vai citar os versículos 11 e nem o 12. Quem é tendencioso? Por quê, irmãos? Porque tem o objetivo de alimentar uma narrativa, fortalecer uma especulação. Então eles vão dizer assim, porque o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Mas quando chega no versículo que diz, no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Esses não vão citar, porque vai contraditá-los. O 12 também não, porque como provém a mulher do homem, assim também o homem provém da mulher, nascido da mulher. Eles também não vão citar esse. Porque toda pessoa, irmãos, que ela vai alimentar uma narrativa, ela evita de olhar a Bíblia como um todo. Eles vão olhar só para um lado, porque é conveniente. Pode observar, isso é tão perigoso que é próprio das seitas heréticas. Então, crente, tome cuidado para você não ser tendencioso ou tendenciosa. Crentes, evitem de ler a Bíblia com preconceitos. Ler a Bíblia já com a sua opinião formada. Apenas leia a Bíblia e aceite o que ela diz, se é que você crê, se é que vocês creem nas Escrituras. Vamos lá. Paulo coloca neste versículo 3 a mulher em posição inferior ao homem. No versículo 3, quero que, entretanto, que saibais ser Cristo cabeça de todo homem, e o homem cabeça de toda mulher, e Deus cabeça de Cristo. Nesse texto, Paulo coloca a mulher numa situação inferior ao homem. A resposta é não. Por quê? Ele estabelece, irmãos, um organograma de competências: Deus, Cristo, homem, mulher. Não em forma decrescente ou crescente. Irmãos, se você disser para mim que a mulher aqui é inferior ao homem, baseado nesse texto, você tem que dizer que Jesus é menor que o Pai. Não dá para levar por esse lado. Está entendendo, irmãos? Estamos falando de competência. Paulo aqui não está dizendo que a mulher não pode. Ah, pastor, é governo. E sim, quem é que governa a casa? É o homem? É a mulher? Não, irmãos, os dois. Outra sorte, você vai dizer aqui que Jesus é menor que o Pai. Não é um organograma de baixo para cima nem de cima para baixo, é nivelados. Estamos falando de competência. Jesus, na sua competência, que é o verbo encarnado. Está entendendo? O homem, a responsabilidade de prover o lar, mas qual é o governo da mulher? Cuidar, ensinar os filhos e administrar a casa. É um governo. É desse governo que Paulo está falando. E eu escutei um estudioso famoso aí dizendo que esse governo é da igreja. Mas onde está escrito igreja aqui? Onde está escrito aqui pastorado? Depois a gente vai ver onde está escrito isso, mas não aqui. Se tem outro texto, apresenta, mas não está aqui. Aqui não está falando disso. Me apresente aqui. Não tem. Ah, mas tem que entender. Não tem que entender nada. Para de viajar na maionese. Você não tem que criar factoides. Você só tem que dizer o que o texto diz, sem inventar história. Então Cristo não é menor que o Pai. Logo aqui não se está medindo quem é maior, e sim as funções discriminadas. Quero lembrar, irmãos, antes de continuar, que ao ler 1 Timóteo
tá? 2, 11 e 12. Ao ler 1 Coríntios capítulo 11 e 1 Coríntios capítulo 14, nós vamos descobrir que as mulheres de Corinto, elas eram problemáticas. Era um problema, irmãos, local. Não era o problema da epístola de Pedro, da epístola de Tiago, não era. Era um problema que Paulo enfrentava em Corinto. As mulheres eram insubordinadas e elas eram mandonas. Por incrível que pareça, nas 3 referências, 3 livros, cartas que citamos, elas falam da mesma coisa. As mulheres arrumavam problema no ambiente, ou em casa, ou no santuário. Elas eram problemáticas, mandonas. Elas queriam o lugar dos homens. Paulo, depois vocês vão ver por que Paulo usa uma linguagem pesada com elas. Elas eram problemáticas. Eis o motivo pelo qual vamos encontrar as falas de Paulo nesses textos. Até aqui, estamos falando de o homem em relação à mulher, a mulher em relação ao homem. Quando Paulo fala do uso do véu, entendemos que ele está resolvendo logo um problema local e não universal. Se você entender que Paulo aqui está usando o objetivo dele é universal, não obstante haver verdades universais, mas se você disser para mim que o problema não é local, então, por favor, as mulheres todas as igrejas que conhecemos, com exceção da Restauração e uma outra denominação aí como a CCB, só elas estariam certas, porque as mulheres usam véu. Porque você teria que estabelecer o véu para a nossa época. Pior, homem de cabelo grande não iria para o céu. Porque isso era um costume local. Entendeu? Não universal. Os textos comentados falam do homem em relação à mulher. É o que eu repito para que você entenda. Até aqui, os versículos principalmente 11 e 12 estão se referindo ao relacionamento homem e mulher. E realmente de governo, mas não de governo eclesiástico. Governo do lar, governo relacionado a isso, tá? Família. As mulheres de Corinto, eu citei, são problemáticas. E em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11, diz assim, olha só. A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão. Versículo 12. E Paulo diz, e não permito que a mulher ensine. Aí você, está vendo, pastor? Caiu em contradição? Não sei, vamos ver. Nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Versículo 13. Porque primeiro, ele vai citar a mesma passagem de Corinto, foi formado Adão e depois Eva. Versículo 14. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. E versículo 15. Será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Amém? Muito bem. Observe o que Paulo está falando. Vamos lá de novo para o texto? 1 Timóteo 2, versículo 11. Ele diz, a mulher aprende em silêncio com toda submissão. Mais ou menos eu imagino a mulher assim, cabeça baixa, e o homem falando à vontade, igual advogado de pobre. Como se diz, as pessoas falam por aí. Por que advogado de pobre? Tem que explicar, né? Senão eu estou aqui na live. É porque o rico, ele resolve com dinheiro, né? E o advogado de pobre tem que vencer no argumento. Porque não está ganhando tão bem para isso. Versículo 12. E diz no versículo 12, agora, irmãos, agora vem a bomba. E não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Aí, alguns dizem, está vendo, pastor? Eu vi alguém colocar numa rede social o seguinte, citou esse texto e disse, entendeu? É para a mulher ficar calada. E aí eu tive que comentar, porque eu não vou escutar uma besteira dessa e ficar quieto. E eu comentei. Observa na narrativa superior. Aqui é regra de português primeiro. Narrativa superior, ele diz, não permito que a mulher ensine. Opa. Tá vendo, pastor? Não é para ensinar na igreja, a mulher não pode. Não sei porque hoje tem um monte de mulher ensinando. É mesmo.
Eu não estou aqui defendendo a mulher ensinar na igreja. Não é isso não. Não é esse o objetivo. Eu estou analisando o texto. Diz assim. Agora, olha a narrativa secundária. A prioritária é: não permito que a mulher ensine. E a secundária: nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Do que Paulo está falando? Eu diria, se Paulo parasse na primeira narrativa, eu diria: ele não quer que a mulher ensine na igreja. Eu pararia aí. Apesar de eu não estar falando de igreja. Está entendendo? Não está falando de igreja. Mas eu poderia supor, mas só nesse versículo eu não tenho base. Eu teria que ter um outro texto, pelo menos 2, em livros diferentes, para eu me fundamentar, querido. Não posso pegar esse versículo e dizer: tá vendo? É para não ensinar na igreja, mas não está escrito igreja. Paulo não está em ambiente de igreja. E como é que eu sei que não está? Por causa da continuidade da narrativa. Ele fala: e que ela não exerça autoridade de homem. E já você vai entender que a interpretação na língua portuguesa está correta de acordo com o grego. Paulo aqui, irmãos, está falando da mulher que queria mandar como homem. O problema não era mandar como homem, o problema era usurpar o lugar do homem e deixar o dela sem fazer. É usurpação de competência, uma linguagem jurídica. Usurpação de competência. É como se o meu patrão colocasse minha esposa para dirigir um ônibus vermelho e eu dirigir um ônibus branco. E ela deixasse, os ônibus são iguais, tudo igual, mas eu quero o vermelho. Aí ele disse: não, mas o vermelho é dele, já está tudo certinho aí, o banco, o jeito que ele queria. Não, mas eu quero o branco, eu não quero o vermelho. É a mesma coisa, usurpação de competência. O dela, largar o dela e fazer o dele. E às vezes ela vai ter muito mais capacidade que eu, porém ela tem que ficar na competência dela, seja ela superior ou inferior. É disso que a Bíblia está tratando: usurpação de competência. Porque esse era um problema recorrente em Corinto. As mulheres eram mandonas. Eu conheço um monte de homem, irmãos, banana, é tipo um Acabe da vida. A mulher tem que mandar ele fazer de tudo porque ele não vai. E ele nem levanta a voz, que a mulher grita e ele abaixa a cabeça. É feio isso, irmãos. A mulher usa de autoridade de homem sobre ele. Eu conversava com uma irmã, e o marido dela, jovem, no dia do aniversário dela, ela estava na casa da irmã dela, né? Uma história bem conhecida. E o marido estava com as moças e rapazes num outro bairro, irmãos, se divertindo no dia do aniversário dele. Eu liguei para ela, é nossa parente, e eu disse: minha filha, como pastor, eu disse: minha filha, seu marido está lá no meio das moças, ele é novo, e você está sozinha na casa da sua irmã, qual é o problema com você? Sabe o que ela falou para mim? Eu permiti que ele fosse. Eu falei: então, desculpa, irmãos, mas a frase que eu usei foi essa: então você é o macho da casa e ele é a fêmea. Usurpação de competência, eu que mando nele. Ei, não, tudo bem. Esse é um comum acordo. Ele falou: minha filha, eu estou precisando ir em lugar X. Ela disse: meu amor, mas tem isso, tem aquele problema, se você quiser ir e tal. É o acordo e não uma ordem. É o que acontecia na igreja de Corinto. A mulher tinha autoridade de mandar. Agora imagine, vamos lá, no ministério. Não está falando de ministério, mas imagine quantas mulheres que estragaram igrejas inteiras porque elas querem fazer valer sua vontade. Estou falando de ministério não. Elas mandam no marido, mas o marido é o pastor. Elas dizem quem vai entrar no grupo das irmãs, quem não vai. Elas dizem, né, se o marido não suspender de comunhão ou tirar alguém de um cargo, ela briga com ele dentro de casa. Eu conheço um certo amigo meu, um pastor, que ele tratava a reunião do ministério no sábado, irmãos. Ele tratava os assuntos do ministério no sábado, e no próximo culto ele desfazia, porque quando chegava em casa a mulher dele corrigia tudo que ele fez e desfazia a reunião do ministério, irmão. Quase que eu pedi a ele para vestir as calcinhas da esposa para ver se ele virava um macho e virava pastor, né? Porque é uma vergonha. É o caso que estamos vendo aqui. Não estamos falando de ditadura.
do ministério ou coisa dessa natureza, até porque não trata de ministério nesse texto. Eu estou falando de usurpação de competência. Não era, e outra, não é nem competência ministerial ela se meter. Ela só é a esposa dele, não é a dona dele. Aliás, ninguém é dono de ninguém. E lembrando que o apóstolo Paulo, irmãos, ele diz assim, que a mulher seja submissa ao marido. Verdade. Mas olha o que fala para o marido. A maridos, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Olha o equilíbrio. Os irmãos estão entendendo? Paulo não era machista. Então, era um problema de lá. Eu achei que esse problema era só aqui. Mas não. Esse problema é de lá. Paulo está escrevendo a respeito desse problema das mulheres mandonas. Vamos para o versículo 11, irmãos. Vamos para o versículo 11 que diz assim: a mulher aprenda em silêncio com toda a submissão. O que é a língua, qual é o termo grego para esse texto? O termo é, eu vou citar, eu não sou perito de grego, vou citar da maneira que eu estou lendo. Ressuscia. Ou seja, a mulher aprenda sem contenda, em paz, de comum acordo. É esse o sentido. Sem se expor, sem fazer escândalo. Aprenda com o marido. Mas aprenda o quê? Paulo estava dizendo o que aqui? Não use de autoridade sobre o seu marido. Escute ele falar. De comum acordo. Em casa. Sem arrumar problema onde? Elas arrumavam problema em casa e no ambiente de culto, que nós vamos ver mais adiante. Nada com ministério. Ambiente de culto, tá? Não era proibido profetizar, falar língua estranha. Não era nada disso, orar. A mulher muito envolvida no ministério, no meio dos crentes. Não era isso. Item 2. Contexto de marido e mulher é o que está em pauta. 3. Versículo 12. O que diz o versículo 12? E não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, esteja porém em silêncio. Grego, autenteo, que quer dizer, não use de autoridade sobre o marido, não domine, não usurpa a competência. Esse é o sentido do texto. E eu pergunto, onde está escrito aqui pastorado? Não tem. Com todo o meu respeito aos que pensam diferente, mas aqui não é o meu pensamento. Eu aceito ser contrariado, mas vocês têm que mostrar isso para mim no texto. Não gritem aos meus ouvidos, não berrem as minhas orelhas, não venham tentar me convencer da opinião de vocês. Ela não me interessa, a minha não me interessa. Se você disser para mim assim, pastor, o senhor deveria, botar um sapato marrom. É uma opinião e de repente eu falo, eu não discuto essas coisas. Eu falo, para mim tanto faz o marrom, o sapato preto, não faz diferença. Sem problema. Agora, quando você vem para o texto bíblico, me desculpe, a gente não tem acordo. Não grite as minhas orelhas, fazendo sua doutrina ser maior do que a Bíblia. Eu não vou receber dessa forma. Vai ter que me convencer biblicamente. Aliás, a Bíblia tem que me convencer, não é você. Não é a irmã, não é a minha esposa. Ou será que eu nunca tive atrito dentro da minha casa com os meus parentes? Não é à toa que eu sou chamado de sargentão. Mas a minha única briga é quando eu vou defender a Bíblia. Fora isso, meu irmão, eu sou dócil como um carneirinho. Mas quando se trata da Bíblia, eu sou como um leão faminto. Não vou aceitar. Está entendendo? Porque eu estou defendendo o que a Bíblia está dizendo. Só isso. Mas eu não quero guerra para fazer valer ideologias. Item 4. Versículo 14. Onde é que está o versículo 14? Está aqui. E Adão, olha o que Paulo disse, é interessante. Versículo 13, ele diz, porque primeiro foi formado Adão e depois a mulher. Aí vem no versículo 14. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. E não só caiu, né? Levou o homem junto. Vamos para o versículo 14. Do que Paulo está falando? Paulo lembra. O que vocês acham que Paulo está falando aqui quando ele olha a insubordinação das mulheres? Para quem Deus falou primeiro? Não foi para Adão? E o que Adão fez em relação à esposa? Ensinou. Falou para a mulher, Deus disse isso e isso, não é?
A mulher obedeceu? Foi submissa? Não. O que Paulo está falando da Eva? Lembra da Eva, tá? Ela foi insubordinada. É disso que ele está falando. Quem é que caiu em transgressão? Foi a Eva. E por que a Eva caiu? Porque era mulher? Não, irmãos. Não é porque ela era mulher. Seria da Bíblia um preconceito. Quer dizer que, porque a mulher é vaso mais fraco. Irmãos, presta atenção. Você pode dizer para mim que uma bactéria você amassa com a marreta. No entanto, ela mata milhões de pessoas. Você pode dizer para mim que um cupim, se você pegar um cupim e esfregar numa árvore, ele vai virar um líquidozinho, porque ele é tão frágil. Mas ele costuma derrubar árvores, porque ele faz tanta coisa na árvore que ela, buracos nela, madeiras ficam imprestáveis. Então não confunda utilidade, capacidade de fazer alguma coisa com questão de fraqueza. Se a mulher é vaso mais fraco, mas não foi por isso que ela caiu. Ela caiu porque foi insubordinada. Se fosse isso, irmão, Adão não cairia. Se a interpretação que a mulher caiu porque era mulher, então Adão não teria caído. E o pior, se a mulher é vaso, ela caiu porque era mulher, como é que ela derruba Adão? Afinal, ele era mais forte, não era para ele ter caído. Então estamos falando de quê? Insubordinação. Porque a mulher, irmãos, a Bíblia chega a dizer que ela é couraça do marido. A mulher, ela não é, irmãos, para estar atrás do homem, exceto se você olhar como dando cobertura. Mas a mulher é chamada para estar ao lado, é auxiliar dele. É para equilibrar as coisas. Por quê? O homem sozinho é bom? Já que você acha que a mulher é inferior? Não. O que Deus diz? Ele nunca casou com a macaca. Nunca casou com a girafa. Uma hipopótamo. Não. Olha o que Deus diz a respeito do homem sozinho. Não é bom que o homem viva só. Então, para ele ser bom, ele tem que ter uma esposa. Desculpe aos solteiros. Para ele ser bom, né? Deus disse, não é bom ele viver só. Então ele precisa da mulher. Quem precisa da mulher não é completo. Só é completo com ela. Deus não precisa de ninguém, porque ele é perfeito. O homem sem a mulher é imperfeito. Então a mulher não é parte, não vem colocar a mulher em outra situação. É nível. Mas quando se trata de competência, não se trata de quem é maior ou menor. Está falando de competência. Trata do seu negócio, seja ele grande ou pequeno. Então Paulo aqui faz uma advertência. A Eva, por ser insubordinada, porque é o que o texto sugere, acabou pecando, acabou caindo. Porque ela não obedeceu, ela ouviu e não botou em prática. Que ela não deveria tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículo 15. O que diz o 15? Será preservada através de sua missão de mãe. Em outras palavras, em outros textos diz, será salva. Em outras traduções fala, será salva através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Peraí, esse texto está falando de redenção, irmãos? A mulher para ser salva tem que ganhar neném? Então as mulheres solteiras não vão para o céu? Não é isso que o texto está dizendo. É que a mulher perdeu a autoridade quando ela, quando ela peca. Ela perde essa autoridade de ser aquela auxiliadora idônea do homem, mas quando ela ganha um filho, ela manda nos filhos, sejam homens, sejam mulheres. Ela volta com a sua autoridade. Olha o que ele diz, será salva. De quê? Botará sua autoridade em nível de novo, quando ela dá a luz aos filhos. Até porque quem governa a sua casa é a mulher. A mulher sábia edifica a sua casa. Bom, até aqui estamos falando de governo do lar, familiar. É esse governo, tá? Não existe outro. Aqui não, no texto não. 1 Coríntios 14, 34. Os inimigos do pastorado feminino, eu falo no bom sentido e com respeito, tá, irmãos? Eu respeito aqueles que com a boa, como se diz, com boa intenção,
com desejo de manter a igreja, a noiva do Cordeiro, pura, com desejo de guardar os irmãos de um progressismo ou de um modernismo exacerbado. Eles têm essas ideias. Respeito. Eu aqui não quero criar polêmica nesse sentido. Porém, em nome de uma boa intenção, cuidado, para você não sair do texto e você acabar torcendo a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. 1 Coríntios 14, 34 diz assim: conservem-se as mulheres, eles gostam, caladas nas igrejas, porque Paulo diz: não lhes permito falar, mas estejam submissas, como também a lei determina. Versículo 35. Se porém querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Vocês têm ideia, irmãos, da confusão que dá quando alguém pega esse texto e dá uma interpretação particular? Vou dizer que até alguns desanimam na fé, porque eles vão dizer assim: hoje o que mais tem é mulher pregando, é mulher ensinando, é não sei o quê. Lembrando, irmãos, que o problema dos homens, dos irmãos e até mulheres que são contra o ministério pastoral feminino, o problema não é o ministério. Eles concordam com o ministério da mulher. Eles concordam que as mulheres hoje fazem até mais do que os homens. Todos. Os que são contra, os que são a favor. Eles concordam que o ministério da mulher é forte. Que inclusive tem mais mulheres nas igrejas do que os homens. Todos eles concordam com a mesma coisa. O que eles não concordam, irmãos? É com o título. Você está entendendo? Eles concordam, irmão, com o miolo. O que eles não concordam é com a casca. Você está entendendo? E qual o motivo? Simples, tradição. Porque aqui não estamos falando de cultura. Ele está falando não é com os judeus. Ele está falando com as mulheres de Corinto. Entendeu? Pois é, eu estou dentro do raciocínio. O que eu digo de mulheres pastoras? Então, eu estou dentro do raciocínio, apesar de que não é desse que eu estou falando. Eu estou só questionando isso. O problema da maioria, irmãos, eles botam a mulher lá no alto, depois lá no galho da árvore, assim, um cedro. Depois eles passam a serra e derrubam o cedro com a mulher em cima. Porque eles concordam com o ministério delas. Então, sabe o que é engraçado? A mulher pode pregar como homem, ensinar como homem, ser usada como homem, pastorear como homem, tudo até melhor. O que eles não concordam? De ter o título de pastora. Só o título que eles se preocupam. Mas o conteúdo pode. Você está entendendo? Aí, bom, a única coisa que se pode sobrar disso é tradição. Por quê? Não estamos falando de cultura, estamos falando de tradição. Até aqui, e eu já vou explicar esse texto, os textos não estão falando nada de pastorado. Era o problema que havia na igreja de Corinto em relação as mulheres não serem submissas aos maridos. E elas faziam isso dentro de casa, como nós já vimos, e faziam isso no ambiente de culto. Deve ser cultura ruim do lugar. Elas não entendiam que... elas não entendiam o que é obedecer à autoridade. Quando a igreja obedece o pastor, ouve a sua voz, não significa, irmãos, que ela está se humilhando diante de homens. Ela faz isso por conta da autoridade espiritual sobre aquele homem. Não significa que tudo que ele fizer, vamos dizer, ele começa a fazer coisas erradas, você obedece. Não, você obedece ele no Senhor. Olha só, o que me dói, irmãos, é a preocupação que as pessoas têm com título. E você fala, não precisa de título? Fala, precisa. Claro que precisa. Quando eu vou comprar feijão, se o pacote não for, como se diz, transparente, eu vou comprar outra coisa no lugar do feijão. O arroz. Tem que ter um nome lá, não tem não? Quando eu compro feijão, arroz. Eu vou na cidade,
né? Hoje eu passei uma luta procurando o centro de zoonose no bairro aqui perto. Porque eu passei várias vezes em frente, mas não tinha placa, não tinha o nome. Eu não sabia onde era. Tudo bem que só o nome não resolve nada para mim, mas o nome diz, me orienta do que tem lá. O nome é para isso. Então eu passei em frente e estava cansado já, por causa de um problema de um gato que a gente tem. E que luta que eu passei. Aí eu já estava desistindo quando alguém disse, vai ali na prefeitura e pergunta. Né? O pessoal da prefeitura, eu perguntei, aí eu estava praticamente do lado, irmão, mas eu não vi. Entendeu? Agora deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Por favor, sem factoide. Eu não posso pegar, irmãos, uma coisa que me desagrada e dar para ela uma conotação maior ou menor. Só porque eu não gosto? Aí é feitiço humano. Não posso. Você está entendendo? Então o que ocorre? O problema todo, irmãos, era o título dado às mulheres. Não pode. Tá bom, meu filho, mas onde está escrito que não pode? Sabe o que eles vão me falar? Mostra onde que pode. Eu falei, meu filho, olha só. Se não existe o pode ou não pode, isso é opcional. Ou então a gente vai ficar como moleques, como crianças, como infantis, batendo boca de quê? Pelo quê? Por nada. Vamos perder a nossa comunhão, perder a nossa vida espiritual, por causa de quê? Olha a frase que eu vou usar, a palavra, bobagem. Bobagem. Imagine quando eu vou no quartel do exército, tem que estar escrito o que lá de fora? Quartel do exército. Senão, como é que eu vou saber que lá é o exército? Quando eu vou na marinha, mesma coisa. Está escrito lá, Marinha do Brasil. Tem que estar escrito lá, não tem não? Eu não entendi. Não tem que ter? Ou tem que estar só nos documentos? Mas se estiver só nos documentos, como é que eu vou saber se eu não vi os documentos? Tem que ter lá, eu sou obrigado. Qual é o problema? Nenhum. Agora, conteúdo sem nome pode existir. Nome sem conteúdo existe, mas não deve existir. Porque pode ser o quê? Tem um nome, mas não tem nada dentro. É como o joio. Mas o joio vem com o nome de joio. Mas se você olhar os dois, o trigo e o joio sem nome, o que você vai ter que pegar e apertar para descobrir que o joio é xoxo, como se diz na roça. Então o problema que há, irmãos, hoje, que existe esse falatório, você encontra pessoas até entendidas, né? Há uma divergência. Por que há divergência? Porque a Bíblia não fala. Só há divergência porque a Bíblia não fala. Vamos dar um exemplo aqui. Se alguém me pergunta, está nos livros de teologia, se alguém me perguntar assim, e já me perguntaram, tem um irmão que me perguntou, legítima a pergunta dele, tá? Deixa eu pontuar aqui, pergunta legítima. Pastor, por que você no caso ministra no final da reunião a bênção sacerdotal e não a apostólica? É simples, eu expliquei, né? Expliquei. Existe polêmica sobre isso? Não. Até porque existem ministérios onde eles terminam orando e dizendo assim, vão-nos em paz e o Senhor vos abençoe, né? Tem um monte de lugares. Paz do Senhor, por exemplo. Tem irmãos que falam graça e paz, o outro fala paz do Senhor. É válido todos os dois? Por que é? Porque não existe nenhuma pontuação que discrimine uma coisa ou outra. Pastora Brunelli é uma que no início aqui, quando veio congregar com a gente, ela falava graça e paz. Conheço irmãos que chegavam e falavam boa noite. Eu nunca discriminei. Aí a pergunta é legítima. Pastor, por que você impetra a bênção sacerdotal e não a apostólica? Eu até tenho que explicar isso aqui na live. Questão de opção. Tá, mas você não está no sacerdócio levítico? Mas eu sou do sacerdócio levítico porque nós somos descendência de Abraão pela fé, né? Mas eu não estou tomando isso como base, não. Claro que não. Mas a Bíblia diz que nós somos sacerdócio e reino. Eu estou tomando isso como base? Não, porque isso aí não me dá base, mas é só uma ideia. Então por que você não adota a bênção apostólica? Eu posso também, porque não faz diferença. E a bênção apostólica, irmãos? Era uma marca registrada das cartas de Paulo. Porém, o Novo Testamento não é de Paulo. O Novo Testamento é do Espírito Santo. Mas Paulo, no final das cartas, sim, irmão, mas era uma marca de Paulo, não era de Pedro, não era de Tiago, não era de Filemon.
não era de Timóteo, essa marca era de Paulo. Quando ele termina a carta dele, ele fala: e a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. É lindo, tá certo, fala da Trindade. Mas e a bênção dos dias de Arão, nos dias de Moisés? Deus, em Números 6, 24 e 26, ele disse o quê? Vocês porão o meu nome sobre os filhos de Israel com essa bênção: que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. O que tem nesse texto? A bênção trina. Pior que eu conheço pessoas que dão a bênção apostólica falando duas partes, não fala as três. E tem outros que nem dão. Aí a minha pergunta é: mas então, eu tenho que falar a bênção apostólica? Por que eu tenho? Só se houvesse uma doutrina sobre o assunto. Por exemplo, por que a gente só batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Aí sim, é uma ordenança. Jesus deu ordem até que ele volte. Não dá para mudar. Não tem nem que discutir. Santa Ceia é a segunda ordenança. Não dá para discutir, irmãos. Isso é a Bíblia que está falando. Presta atenção. A Bíblia está falando, eu não estou conjecturando. É ela que está falando. Então, não tem discussão. É simples assim. A Bíblia falou, obedeçamos. Ela não falou, é opcional. Está entendendo? E o que é opcional? Eu, como ministro do Evangelho, tenho que ter discernimento. Se eu tenho segurança para tomar atitude, eu tenho. Se eu tiver medo, eu não tomo essa decisão. Mas porque é opcional. Então eu sei que eu não estou ferindo o texto sagrado. Quando nós discutimos, quando nós entramos em atrito, o objetivo não é sobrepujar o outro, porque o Espírito Santo sai da conversa. O objetivo, irmãos, é nós raciocinarmos, para que o Espírito Santo clareie o nosso entendimento. O objetivo não é, eu vou falar algo aqui, vou calar a boca do fulano. Fulano fala, eu vou falar, vou fazer o pastor ficar... Não, isso é coisa de carnais. É o que as mulheres faziam, o bate-boca que elas arrumavam nas reuniões. Então vamos lá. Por ser um fato recorrente, Paulo é taxativo em proibir essa usurpação das mulheres. Do que ele estava falando? Você já viu como é que o texto alude às mulheres? Assim, não permito que as mulheres falem, que elas estejam caladas. Eu penso que Paulo estava zangado com a usurpação que havia ali. Estou falando eu penso, tá? 2. O contexto dos 2 versículos nos mostra o que o original grego nos ensina. Observe aqui, irmãos, vamos ler de novo? Versículo 34. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei determina. Agora olha o que o versículo 35 diz. Se porém querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Agora voltemos lá em cima. Língua portuguesa. Como é que eu sei do que Paulo está falando lá em cima? Porque eu vou ler os 2 versículos. Se fosse só um, eu não saberia. Isso sem olhar no original. Vamos lá. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar. Opa, então a mulher tem que ficar quieta lá e não falar nada. É proibido até dar um testemunho. É isso que o texto está dizendo? Não sei. Eu só vou saber na narrativa secundária. Quando ele fala, se porém querem aprender. Opa, o verbo aprender. Então esse verbo dá um testemunho. É isso que o texto está dizendo? Não sei. Eu só vou saber na narrativa secundária. Quando ele fala, se porém querem aprender. Opa, o verbo aprender. Então esse verbo, eu posso falar isso por causa do original. Senão eu também, mas o texto sugere isso. Narrativa superior ele fala, é proibido ela falar. Na segunda, dando continuidade ao argumento, ele diz, se elas querem aprender, opa. Então o falar aqui significa o quê? Que elas estavam fazendo perguntas. O falar aqui, a tradução é perguntar, questionar.
Mas, como diz alguns irmãos, para não ficar só nas minhas palavras, eu vou para o original grego. O termo grego para falar aqui é laleo. Eu acho que é esse termo no grego, né? Laleo. Que significa conversar, perguntar, debater, questionar. Fazer igual alguns da live, assim, que às vezes, não aqueles irmãos que corroboram conosco, mas aqueles que entram tentando até mandar a gente ficar quieto, que teve um que mandou eu calar a boca. O negócio é sério. Era mais ou menos isso que acontecia. As mulheres levantavam e começavam a questionar os maridos nas reuniões. E não era uma só que fazia isso. Porque o original diz o quê? O que Paulo está dizendo é: não permita que as mulheres fiquem conversando durante as reuniões. Não permita que as mulheres fiquem fazendo questionamentos. Faça isso em casa. Nenhum dos textos estudados dá base para se protestar contra o pastorado feminino. Aqui não dá. Poderia ser outro. O problema aqui é que todos concordam, como eu disse, tá, irmãos, com o ministério, não concordam com o título. Agora, eu vou voltar lá, quando Paulo disse que ela tem que aprender em silêncio, vocês lembram? Quando Paulo fala isso, ele diz que ela deve aprender sem contenda. Que elas devem aprender sem se expor, sem causar escândalo, sem arrumar confusão. E se você ler o texto todo, você vê que Paulo, tanto em 1 Coríntios quanto em 14, Paulo está botando ordem no culto, tanto em relação aos dons, quanto à forma de cultuar. E até aqui, Paulo não fala de ministério. O que eu saliento essa noite, amados, é que precisamos tomar o cuidado de sermos só escriturísticos. Eu sei que ser contrariado numa narrativa é ruim. Eu passei muitos anos defendendo denominacionalismo. Eu não tenho problema com a denominação. Eu tenho problema com o conteúdo do denominacionalismo. O título para mim não quer dizer nada. Ele não vai me causar efeito nenhum. Agora, a partir dele, eu quero ver o conteúdo. O conteúdo é nocivo. Aí isso é problema. Principalmente em nossos dias. Bom, sempre foi. Por quê, irmãos? Porque coloca-se um nome de igreja do Senhor, certo? Mas você vai ver o conteúdo e descobre que ela é do fulano, do beltrano, do ciclano. Porque o que está lá em pauta são os desejos do fulano, do beltrano, do ciclano. Só por essa questão. Eu não vou fazer um cavalo de batalha. Outra coisa que eu não vou fazer, queridos. Lembra do conselho de Gamaliel a respeito dos que começaram a falar de Cristo? Ele disse assim, olha, ele fez uma análise de outros que tinham surgido, eles falaram, essa doutrina aí do Nazareno, de Cristo e tal, se ela for dos homens, se ela for uma coisa humana, ela logo ela se desvanece, ela acaba. Porém, se ela for de Deus, vai permanecer. E não seja o caso que nós nos achemos lutando contra Deus. Olha o conselho do homem mais sábio dos dias de Paulo. Ele foi imparcial, querido. Ele não colocou em pauta o que ele pensava. Entendeu? Você está pensando que na minha posição é simples para mim olhar tudo e não dar a minha opinião? Eu dava a minha opinião. Hoje eu não faço mais isso. Porque eu achava que a igreja tinha que ser do meu jeito. Nos meus moldes. Só que eu não tenho a mão furada. Minha mão até que é grande, mas não é furada. Eu não morri na cruz por ninguém. A igreja não é minha. Além dela ser de Jesus, a administração dela é do Espírito Santo, não é minha. Então eu não tenho esse direito de botar na igreja aquilo que eu acho. Tem umas coisas que eu discordo. Tu quer que eu dou um exemplo? Eu discordo do modo dos crentes se vestirem. Não acho legal. Mas tu acha mesmo que eu vou abrir guerra com os irmãos? E por que eu não vou? Primeiro porque eu não tenho apoio da Escritura. A pessoa deve cobrir sua nudez. Principalmente porque numa denominação local, a pessoa cria uma... aqui é assim. Aí quando ele manda o obreiro para o campo missionário, aí a máscara cai. Porque ele vai enfrentar outra cultura.
Quando chega lá, os crentes têm que se vestir de outra maneira. Está entendendo? Porque você vê que o uso e costume ele é temporal. Ora, se fosse uma coisa taxativa, você não podia mudar em lugar nenhum. Mas você é obrigado a mudar. E outra coisa que se analisa é o nível espiritual dos crentes. Cada um, irmãos, tem um nível, uma faixa etária e, consequentemente, uma revelação maior ou superior ou inferior. Você vai julgar os crentes pelo que você vê? Ou você vai julgá-los pelo Espírito de Deus? Tem gente que está com 40 anos, emocionalmente tem 12. Tem gente que tem 18, emocionalmente tem 80. E isso no aspecto emocional. E no aspecto espiritual? Lembra quando João escreve? Ele fala filhinhos, que são os neófitos. Ele fala filhos, que são as crianças. Ele fala jovens. E depois ele fala pais. Você viu que ele apresenta 4 faixas etárias diferentes? O tempo vai nos levando, irmãos, principalmente quem pastoreia ou encabeça um rebanho, vai ter que aprender a escutar e ficar quieto. Tem um pastor que dizia que a gente, depois que assume o ministério como pastor, titular, a gente tem que comer bombril e beber ácido muriático, ácido em cima, e dizer que está gostoso. É fácil alguém ficar do outro lado nos rotulando. Difícil é ficar no nosso lugar, porque cada um sabe onde o calo aperta. A única coisa que nós não podemos ser é covardes. E principalmente a gente tem que ter convicção do que está falando. E aprender também a voltar atrás quando perceber que falhou. Me lembro do missionário Eurico Bergstein, a quem eu admiro até hoje, não obstante dormir no Senhor. E ele humildemente dizia: muitas vezes tive que voltar em certas igrejas e desfazer coisas que eu havia ensinado anteriormente e que posteriormente descobri que eu estava errado. Humildade, irmãos, para reconhecer quando erra. Não, eu errei. Então, eu deixo esta palavra, irmãos, sobre equívocos textuais para reflexão dos irmãos, não para criar polêmica. E lembrando que se Paulo quisesse fazer qualquer crítica ao pastorado feminino, que é tão debatido por alguns, ele falaria isso em Efésios, capítulo 4. Nem por isso ele fez. Não podia fazer nos textos que eu citei, porque ali era outro contexto, outro tipo de governo. Entendeu? Na verdade, o que nós encontramos são especulações que sempre vão existir. Quando a Bíblia não fala, surgem as pessoas fazendo especulações que elas são até legítimas. O problema é quando elas são dogmatizadas. O nosso objetivo no assunto dessa noite não é e não será calar a voz daqueles que discordam. Porém, é despertá-los para não acrescentar o que a Bíblia diz. E nem tampouco tirar para satisfazer uma coisa particular. Eu não tenho vergonha de dizer que por muitos anos o uso e costume para mim, que era doutrinário de Deus, era o da Assembleia de Deus. Antigamente, tá? Hoje mudou muito. E eu achava que as irmãs que usavam calça comprida, alcinha, falei, misericórdia, se Jesus vier, vai tudo embora. Vai ficar tudo, não vai para o céu, vai ficar tudo aí. Era a maneira que eu via. Irmãos, e olha, é difícil, tá? A denominação planta na gente uma coisa terrível. No seminário, quando me perguntavam, eu tinha temor de Deus, o que eu fazia? Eu respondia só o que a Bíblia diz. Eu não vou acrescentar, nem vou tirar. Não podia afirmar, vai para o inferno. Não podia, a Bíblia não diz. Mas eu discordava. Um irmão chegando com brinco, uma denominação, com os irmãozinhos com brinco, com tatuagem, e cabelão comprido, tudo perdido. Mas por que eu pensava assim, irmãos? A denominação plantou isso em mim. Eu não estou culpando a denominação, o culpado fui eu, o menino, que deveria ter aprendido com a Escritura Sagrada. Entendeu, irmãos? Ora,
se pode ensinar isso dessa forma porque eles estão estabelecendo como verdade, estão dogmatizando uma coisa que é só costume, ela não tem valor doutrinário, a Bíblia não pontua esse valor doutrinário, e eu afirmo, irmãos, eu estou dogmatizando. Pessoas eram excluídas, eram tiradas da comunhão por causa disso. O pastor Gediael, quando voltou, que ele andou um tempo no Egito, então quando ele voltou para Jesus, ele tinha um cabelo igual da Maria Bethânia, né? Bonito. Então e aí ele voltou, amarrou aquele rabo de cavalo e o pastor deixou ele tocar guitarra, e os irmãos, aqueles irmãos, os assembleionossauros, aqueles, né, batistodontes, esses irmãos ficavam para morrer, porque diziam, como é que pode deixar aquele homem cabeludo tocando e tal? E o pastor não foi por isso, ele ficou orando. Porque como é que eu ia batizar ele com aquele cabelão? Imagine saindo da água, sacudindo aquele cabelão. Foi ele que pensou isso. E depois ele mesmo cortou. Foi lá e cortou o cabelo. Mas ia jogar, imagine. E ele diz que se tivesse sido proibido, se o pastor falasse alguma coisa, ele tinha se afastado. Está entendendo? Por causa de quê? No cabelo. Eu não quero saber se tu está de brinco, se tu está de batom, se tu está de não sei o quê. Eu não estou preocupado com isso, porque a Bíblia não me dá apoio. A mulher com a cabeça raspada, deixa a mulher raspar a cabeça. A Bíblia não me dá apoio, querido, para eu proibir. Eu não sou o dono da verdade. Pastor, mas é errado. Tá bom, meu filho, sua opinião. Mas a Bíblia não fala. Então que nós, essa noite, tomemos cuidado, irmãos. Sabe por que eu parei? Porque certo dia, conversando com uma menina da igreja batista, que não era pentecostal, né? Nos moldes que a gente conhece, e eu, aquele assembleano roxo, quando ela chegou na rodoviária, começou a conversar comigo e com outro irmão do seminário, ela com aquela calça jeans, né? Não estava pintada, mas estava com brinco. Quando eu olhei para ela, falei, irmã, de calça comprida, dentro de mim eu já rejeitei. Porém, quando começamos a conversar com ela, irmãos, o conteúdo era do céu. A presença de Deus veio para a rodoviária. E aí, o bonitão aqui descobriu que era um bobão. E eu disse daquele dia em diante, Jesus tem misericórdia. Espírito Santo, como é que o senhor está nessa menina? Ela está de calça comprida. E eu disse, se o Espírito Santo está lá, meu irmão, não sou eu que vou abrir minha boca e falar besteira. E daquele dia em diante eu comecei a lutar para mudar. E eu vou te dizer, 8 anos Deus me batendo. Para, cala a boca, fica quieto, para de falar besteira. Para. É fácil? Não. Para eu estar aqui essa noite ensinando o que eu estou ensinando, irmão, já apanhei muito. Ou você acha que eu caí de paraquedas no ministério? Eu já ouvi muito. Eu não discordo só porque eu quero discordar. Eu adoro ser do contra. Se fosse assim, eu seria do pessoal vermelhinho. Não sou. Não. Eu só estou discordando porque a Bíblia não fala. Eu fico com o livro. Espírito Santo, irmãos, não vai abrir o meu entendimento nas verdades eternas se eu defender minha opinião. Ele vai abrir os horizontes da sua revelação se eu ficar dentro do livro sagrado. Eu fico apaixonado quando eu ouço essa expressão dita ao profeta, acho que é o profeta Ezequiel, que diz, achando eu as tuas palavras, logo as comi. Avivamento não vem por causa de especulação, avivamento vem por causa de alimentação no banquete da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Alimente-se da palavra, esse é o segredo. Você vai ver que Deus vai ficar satisfeito. O meu filho, quando ele veio congregar conosco, ele falou assim, pai, eu não entendo. O senhor fala a palavra tranquilo e sereno, não faz nenhum alarde. E por que no final Jesus batiza, Jesus revela, Jesus cura? Por que os irmãos profetizam, falam língua estranha? É porque nós não somos animadores de auditório. Não, nós não estamos aqui para animar auditório. Esse negócio fica a cargo do doutor Espírito Santo. É só por isso. Eu não tenho que botar minha opinião. Não tenho. Eu não tenho que botar o que eu acho. Eu só tenho que colocar o que o texto sagrado diz.
Eu espero que nessa noite eu tenha despertado pessoas para se apaixonarem pelo texto da Bíblia Sagrada, a lerem com mais cuidado, com mais apreço. E cuidado para você não vir almoçar com a barriga cheia, porque você vai dizer que a comida está ruim. O problema é que ela não diz que barriga cheia, né? Toda comida é ruim. E outra coisa, não venha comer com muita fome, porque a fome não é seletiva. Venha se alimentar com apetite, porque o apetite é seletivo. Você escolhe o que vai comer. Quem está com fome, diz o ditado, que para quem está com fome, que gato com fome come laranja com farinha. E no tempo de guerra, urubu é frango e areia é farinha. Você está com fome, você come qualquer coisa. Quando você está com apetite, não. Você pensa, vou escolher aquela comida, aquela outra, você escolhe. Então que você seja alguém que tem apetite pela Bíblia, que é sinal de saúde espiritual. Aleluia. É minha neta, né? Aí não é porque é minha neta que eu vou falar isso. Os pais aqui, o pastor Gediael, a irmã Aúda, minha nora, estavam tentando alimentar a Lavínia, minha netinha de 1 ano. E aí tentando colocar lá, sei lá, comida lá, feijão, arroz, não me lembro. E ela chorando. E aí ela pegou um bocado de brócolis e deu na mão da menina. Ela comeu, irmãos, como maná do céu. Como que ela comeu puro aquilo? E eu fiquei olhando para a cara dela e falei, gente, como é que ela gosta de comer brócolis? Sabe? E eu já falei em outro vídeo sobre os crentes que você tem que dar para ele passatempo, biscoitinho recheado, porque se você oferecer para ele legumes e carne, ele reclama. Nessa noite eu creio que nós temos servido para você algumas coisas aqui assim, não vou dizer que é giló, porque não é. Não vou dizer que é uma coisa assim ruim de se alimentar, mas eu estou te provocando para você usar a sua razão, usar sua submissão ao Espírito Santo, de você mergulhar no oceano do Espírito e você aprender com Deus, não é comigo não. E você não comer como avestruz, tudo que cai na frente engole, não. Mas você escolher, porque eu sempre ensino, né, que nós temos eu tenho 3 maneiras de comer. Primeira delas, estou faminto, como que tiver. Quando alguém pergunta, do que você come? Eu pergunto assim, é comida? É, então eu como. É alimento? Eu como. Essa é a primeira maneira, eu estou faminto. Qual é a segunda? Eu não só como porque eu estou faminto. Eu como um alimento que me faz bem. E o gosto? O gosto às vezes não é legal não. Uma batata baroa, um jiló, uma quiabo, brócolis e por aí vai. Mas o gosto não é legal. Mas cenoura, eu não estou preocupado com o gosto. Eu estou comendo porque me faz bem. Qual é a terceira maneira? A terceira maneira de comer é comer aquilo que eu gosto. Isso é de vez em quando, porque de repente você gosta, mas não faz bem. Refrigerante em demasia, pizza em demasia. A gente fica com excesso de fofura cedo. Depois, você ri comendo, depois você chora no médico. Pai eterno, em o nome santo de Jesus Cristo, te glorificamos, te honramos pela oportunidade que tens nos dado. Obrigado pelo teu perdão, obrigado pela tua misericórdia, obrigado pela tua palavra que veio de encontro às nossas necessidades. Aprove ao Senhor nesta noite conceder aos teus filhos compreensão profunda nas Escrituras e levá-los, meu Senhor, a crescer na graça, a crescerem na graça e no conhecimento do Senhor. Nos dê uma noite de paz, nos dê uma semana, um final de semana de bênçãos diante de Ti. Que o Senhor, Pai, nos leve a mergulharmos mais profundamente no oceano do Espírito e a crescermos para o Teu louvor e glória, em o nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Terminado em nome de Jesus.